Olá, boa noite a todos os participantes do Congresso Ideia. Meu nome é Roque Corrêa Júnior, eu sou homem pardo de 30 anos e estou utilizando uma camiseta preta. O título do trabalho é Formação de Professores e Tecnologias Digitais, uma análise de 3 frameworks sobre competências digitais docentes. As tecnologias desempenham um papel crucial no avanço da sociedade e as inovações trazidas pela Revolução Industrial foram um importante marco nesse processo, né? Ainda que a globalização tenha trazido problemas cada vez mais complexos, né, oriundos dessa Revolução Industrial, como o trabalho infantil, as questões de poluição do ambiente, as questões que, na maioria das vezes, elas exigem soluções que vão além do aspecto técnico e econômico, pois envolvem essa perspectiva social e humana, né? As relações de trabalho, as boas relações dignas, né, de trabalho diante de uma sociedade em constante mudanças e que sofreu tanto com esse abrasivamento do trabalho enquanto ferramenta social, certo? Então, esse paradoxo reflete o dilema do mundo contemporâneo, onde o progresso tecnológico, embora impulsione o desenvolvimento, concentra o benefício nas mãos de poucos, né? Agravando a disparidade social entre as pessoas. E dentro desse âmbito, a inclusão digital, as tecnologias também se somam nesse ambiente de exclusão. Nesse contexto, considerando o trabalho do professor, né, como uma ferramenta em prol da mudança da sociedade, a intenção foi analisar as semelhanças entre 3 frameworks de competências digitais docentes, ou seja, como essa formação deve acontecer, como ela acontece e quais são as perspectivas desse professor diante de um mundo digital. O primeiro deles é o quadro de competência em TIC da Unesco, de 2018, o segundo deles é o DICOM-PEDU, da União Europeia, de 2018 também. E, por último, os Saberes Digitais do Ministério da Educação, que foi lançado no ano passado, em 2024, e que contempla algumas dessas características desses 2 documentos anteriores e outros documentos a nível internacional. A metodologia utilizada foi a análise documental, complementada por parâmetros da biblioteconomia para a organização e catalogação dos dados. Então, nós tivemos uma fase introdutória, onde esses documentos foram categorizados descritivamente, para compreender como foram feitos, onde foram feitos e quais que são as características desses documentos. E a segunda etapa foi caracterizada como analítica, ou seja, os dados são desconstruídos, reconstruídos e confrontados com a questão de pesquisa para responder à questão. As conclusões, né, depois da análise desses 3 documentos, ressaltam que eles são muito parecidos, né, enquanto estrutura, enquanto proposta de documentação para embasar o desenvolvimento de competências digitais dos professores. Então, eles têm uma ampla conexão e eu vou citar aqui algumas dessas características que aparecem nos 3 documentos e que embasam todo o trabalho com as competências digitais docentes a nível europeu e a nível brasileiro. O primeiro deles, a abordagem holística, integra competências digitais incluindo aspectos técnicos, pedagógicos, sociais e éticos, ou seja, não é somente o uso de ferramentas digitais. Adaptação e flexibilidade, então esses marcos institucionais eles são adaptados e adaptáveis aos contextos nacionais, como o documento da União Europeia, né? Ele foi desenvolvido pensando de uma forma básica de se pensar competências digitais, mas que pudesse ser adaptado aos mais variados contextos. O documento do Brasil, né, os Saberes Digitais Docentes, também está aliado com a BNCC e a PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital, ou seja, é um documento geral, mas que pode ser adaptado aos estados e municípios. Outro ponto importantíssimo é o desenvolvimento contínuo, ou seja, a formação constante dos professores é essencial nessas documentações, né, para enfrentar os desafios com a falta de recursos e as mudanças tecnológicas rápidas. A inclusão e acessibilidade é outro item importantíssimo desses documentos, ou seja, eles priorizam reduzir as disparidades digitais e garantir oportunidades iguais a todos no universo do mundo digital. Outro ponto importantíssimo são as habilidades do século XXI, que foram definidas pela Unesco, né? Então, esse pensamento crítico, a criatividade, colaboração e comunicação, integração curricular, ou seja, as competências, elas fazem parte do contexto escolar, ou devem fazer parte do contexto escolar, nesse contexto da formação de professores, né? Não é um componente isolado, ele deve acontecer nessa formação do professor e essa formação deve ser integrada ao currículo. E por último, talvez um dos mais importantes marcos desses documentos é a reflexão como estratégia, né?
lembrando autores aí como Schon, dentre outros autores que falam da reflexão na ação, Tardif também fala muito, Paulo Freire, enfim. Então, a reflexão na ação como estratégia, né? É uma ferramenta-chave para o desenvolvimento profissional docente. Então, essas documentações, elas falam todos esses tópicos a nível internacional, nacional, de forma muito parecida, né? Então, conclui-se que a integração das competências digitais na educação é essencial para enfrentar os desafios da globalização, promovendo inclusão, reflexão crítica e preparação para o futuro. E ainda que tenhamos muitos problemas relacionados com a globalização, como a exclusão digital, a falta de formação docente adequada, as questões de segurança e cuidado na internet, é preciso um esforço contínuo pela inclusão desse professor na cultura digital. Terminamos por aqui. Aqui estão as referências que ficam disponíveis para vocês. Agradeço e boa noite a todos os participantes do Congresso IDEA.